O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Coluna aberta. Itamaraty anuncia diplomata como alta representante de gênero. Esse anúncio foi feito no último dia 8 de março, também conhecido como ontem, do dia que estamos gravando. Também conhecido como Dia Internacional das Mulheres. Exatamente. E a Vanessa Dolci de Faria, né, que atualmente é cônsul-geral do Brasil em Barcelona, né, ela será a primeira, então, alta representante para temas de gênero na diplomacia brasileira. Tá? Esse anúncio foi feito, inclusive, né, como uma resposta à pressão feita com a justiça, né, ao governo Lula por ampliar maior representatividade, maior igualdade de gênero na política externa brasileira. Né? A gente já repercutiu aqui, por exemplo, a fundação da Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, liderada pela embaixadora Irene Vidagala. Mencionamos aqui que essa pressão, inclusive, fazia com que fosse possível um nome de uma mulher diplomata para o Brasil. A gente falou que tinha essa possibilidade aqui no programa. Infelizmente, se mostrou errado. Porém, temos esse anúncio agora em relação à diplomata Vanessa Dolci de Faria. Também foi anunciado, né, uma premiação para pesquisadoras mulheres em temas de política externa e relações internacionais. Né, vai ser o prêmio Maria José de Castro Rebelo Mendes, que foi a primeira mulher concursada do Brasil em 1918, né, para ser aprovada na então Secretaria de Relações Exteriores. Então, é parte de um processo de mudança, né, que deve ser feito, que precisa ser feito, já que durante muito tempo a participação feminina no Itamaraty ela foi desestimulada. São uma série de questões históricas que precisam ser balanceadas. E hoje você tem diversas diplomatas nos quadros do Itamaraty, muito capazes, porém você ainda tem uma distorção na participação de mulheres, especialmente em postos-chave. Tanto que só agora tivemos, por exemplo, pela primeira vez, uma diplomata mulher como secretária-geral do Itamaraty e também uma diplomata mulher como embaixadora em Washington, que é o principal posto da política externa brasileira. Né? Então, esperemos, né, que essas políticas continuem, até porque é um governo que foi eleito se propondo a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso também é importante destacar, porque às vezes alguns dos nossos ouvintes, por exemplo, quando lá no início do ano falaram, mas essa cobrança feita em relação ao governo Lula é indevida, porque o governo Lula vai fazer mais em relação a isso do que o governo anterior, por exemplo. Primeiro, que é óbvio que ele vai fazer isso mais do que em relação ao governo anterior, né? Porque ele se propõe a isso. É justamente esse o ponto. Né? Ele foi eleito se propondo a isso. Né? Então, é justamente por isso que é um momento de fazer esse tipo de pressão. E de apontar, claro, não deixar escapar o fato de que o governo anterior foi uma nulidade em relação a esses temas. Né? Não só dentro do Itamaraty, mas também pelo, né, o próprio nome que ocupava o Ministério de Direitos Humanos e que hoje, né, está no Senado, já deixa muito claro qual era a prioridade. Né? E a gente vai tocar num assunto que tem dado bastante evidência, né, que é o fato das joias sauditas, né, enviadas para a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e sua esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, assim, primeiro, meu caro Matias, é importante colocar em perspectiva que presentes na casa de quase 2 dezenas de milhões de dólares não são típicos, tá, gente? Mesmo quando a gente fala das monarquias do Golfo, esse tipo de coisa não é típico. Tá? Então é um presente
bastante atípico, que necessita das devidas investigações. Até por conta da suspeita levantada da venda de uma refinaria. Isso, então, mas é que muita gente fala, não, o pessoal essas monarquias do Golfo dá esses presentes doidão, dá essas coisas. Quando a Arábia Saudita venceu a Argentina, a gente até comentou aqui que o MBS ia dar um carrão para cada jogador, né? O carrão era avaliado, se não me engano, 800, 900 mil dólares. Tá? Ou seja, basicamente o elenco inteiro daria o preço dos presentes para a família do Jair Bolsonaro. Quando o Trump esteve lá, que foi a primeira viagem internacional do Trump, dentre os presentes que o Trump recebeu uma espada. Eu fui até verificar depois. A espada, obviamente, fica no acervo dos Estados Unidos. É uma espada assim, de ouro cravejada em brilhantes e tudo mais. A mesma da bandeira? O desenho, sim. Não, claro. É feita por uma joalheria conhecida, inclusive. Enfim, a tal espada é avaliada em 700 mil dólares. Tá? O que é muito caro para uma espada, mas... então, assim, já são presentes muito atípicos, tá, gente? Pelo valor que eles giram. Mesmo para os padrões das monarquias do Golfo. Só que aí entra algumas coisas... uma coisa importante da gente mencionar aqui. Que é por isso que essa notícia está aqui, porque ela deixa de ser, né, ela não é apenas pertinente à Receita Federal, ela não é pertinente apenas ao TCU, ela não é pertinente apenas ao Museu da Presidência da República, mas que é o seguinte: o então ministro de Relações Exteriores, o então chanceler Carlos França, ele teve pelo menos 2 episódios diretamente envolvido com a tentativa de liberação dessas joias. Tá? A primeira delas foi que ele se encontrou com o embaixador saudita Ali Abdullah Barritan no dia 25 de outubro de 2021. Essa informação é do repórter Vanderlei Preit Sobrinho, inclusive foi um furo de reportagem dele, tá? E o dia 25 de outubro é o dia do retorno do então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, que estava na Arábia Saudita e que no retorno, né, a viagem de volta, na mochila de um militar que assessorava o então ministro de Minas e Energia, estava o pacote com as joias, tá? Gente, presente de chefe de Estado para chefe de Estado não vem em mochila de assessor. Também tem essa. Tá? A espada que o Trump recebeu, vocês podem ir lá no Google Imagens, aí vocês vão lá, digita assim, ó, Trump Saudi Sword, tá? Aí vocês vão em imagens... Tá? The most beautiful sword. A maioria das imagens é da dança das espadas que ele performou lá, né? Mas aí vocês vão lá, por exemplo, tem uma matéria: The Insane Gifts Saudi Arabia Gave President Trump. Tá? E aí vocês podem ver detalhes sobre a lista de presentes e que nessa lista está a tal espada cravejada de brilhantes e tudo mais que eu mencionei. Então, assim, não é comum. E, repito, o Carlos França esteve envolvido em 2 episódios. Primeiro, nessa reunião, que não estava na agenda oficial do Carlos França. E segundo, ele teria enviado um ofício em nome do Itamaraty para a Receita Federal, né, tentando a liberação das joias. O Itamaraty e a Receita Federal tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, assim, ele não teria autoridade nenhuma para fazer isso. Então, isso é interessante para ver se ele teve participação, qual foi o tamanho da participação dele nesses episódios. Porque esse episódio mostra também a importância da estabilidade no serviço público, né? Porque o servidor de carreira, como ele não precisa agradar mandatário X ou Y, ele pode agir de acordo com a lei, pode agir de acordo com o que é correto, mas também significa que se o servidor concursado com estabilidade agir, né, de maneira, vamos dizer assim, esquisita, para usar esse termo, né, ele também precisa ser investigado. Tá? Então, o senhor Carlos França, né, o mesmo senhor Carlos França, né, que não viu nenhum problema em ver os antecessores dele sendo nomeados para postos secundários, embora ele tenha reclamado agora, né, de onde ele foi nomeado,
Mas então isso também é interessante ficar de olho. E o delegado da Receita, né, que barrou as joias, tem feito sucesso no reality show Aeroporto Área Restrita, exibido aqui no Brasil pela Discovery, e que tem sido o alvo de react do Casimiro, né? O Casimiro que é o maior responsável por popularizar coisas né, no Brasil. Por isso que, Casimiro, faz um react do xadrez herbal. Mentira, não, acho que não... que não tem vídeo, né? Alguns, inclusive, é bom a gente aproveitar o gancho, né? Alguns ouvintes, né, falam de... por que vocês não transmitem também, né? Alguma coisa assim. Gente, os chamados MesaCast, que sempre transmitem com vídeo no YouTube e tal... um dos motivos deles fazerem isso é porque é um programa que sempre recebe convidados. Ou seja, você sempre vai ter ali uma novidade a ser vista. Aqui, a maior parte do tempo, é só eu e o Matias, entendeu? Então, assim, nem sei se faz muito sentido isso, enfim. Mas para quem quiser visualizar, o Matias está com a camisa do Pittsburgh Pirates, da MLB. E em homenagem ao Roberto Clemente. E eu, para variar, eu tô com uma camiseta preta básica de uma grande... loja de varejo que atualmente está R$ 39,90. E outra coisa também, né? MesaCast em vídeo porque raramente é editado também, né? Então assim... Se vocês soubessem o que é uma edição do Xadrez Verbal, vocês ficariam enojados. Continuando aqui, meu caro Matias, no último dia 6 de março, o presidente Lula conversou com o rei Charles III, né, do Reino Unido. Conversaram sobre o aprofundamento da cooperação climática. Né? Conversaram aí sobre questões climáticas e tal. Chamou o Charles III de Carlos III, tá? A conta oficial do presidente Lula no Twitter. Achei isso interessante, porque eu particularmente sou a favor de traduzir todos os nomes. Também outra polêmica, né, essa semana, e vejam que quando a gente falou das joias ligadas ao ex-presidente Bolsonaro, a gente ficou restrito basicamente às questões relações Brasil-Arábia Saudita. A gente não falou de questões de fisco, não falamos de outras questões, enfim, porque não é o foco do programa. Tá? Mas outra polêmica que dessa semana, mas a gente vai focar no que é foco do programa, né, foi sobre a Nicarágua. Né, porque um dirigente do PT fez comentário sobre a Nicarágua, aí depois ele deletou o tweet, aí teve polêmica e bababá. Mas essa semana, para falar de algo mais concreto, o Brasil, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, afirmou que vê com extrema preocupação a retirada de nacionalidade nicaragüense de dissidentes do governo e de críticos do governo Ortega, e afirmou que o Brasil apoia o diálogo com a necessidade de diálogo com o governo Daniel Ortega, e que o Brasil aceita receber, né, pessoas que tenham sido expatriadas pelo governo da Nicarágua. Né? Lembrando que o Chile também já fez essa oferta. Outra notícia relacionada ao Brasil, a gente ainda vai falar bastante de Brasil, até por isso que esse bloco é de América Latina e a gente, né, separou das notícias do Pacífico, é que o governo brasileiro anunciou que vai retomar a necessidade de vistos para entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos, da Austrália, do Canadá e do Japão. Né? Aqui fazendo uma breve recapitulação, né? Até porque quando a decisão de retirar essa necessidade foi tomada, já existia o xadrez herbal já há alguns anos, a gente mencionou esse debate na época. Você tem duas maneiras de ver esse assunto. Tá? Uma delas é a visão defendida pelo atual governo brasileiro, defendida pelo Celso Amorim, principalmente, né, que é hoje conselheiro, assessor, ele é uma figura muito próxima do presidente Lula, que é a visão da reciprocidade. Ou seja, o cidadão do outro país deve ser tratado da exata mesma maneira com que o cidadão brasileiro é tratado por aquele país. Então, se o cidadão brasileiro, para entrar na Austrália, precisa de visto, precisa fazer todo
todo um auê para poder entrar lá. Eu tô falando isso porque uma amiga nossa, inclusive, recentemente viajou para a Austrália, teve que ir lá apresentar comprovação de não sei o que, comprovação não sei o que lá, que não ia trazer um koala na mala de volta. Tenta entrar com uma fruta na Austrália, pra você ver. Ah, koala tudo bem. Não, digo entrar na Austrália. Tá. Não, tudo bem. Enfim... Então, se o cidadão brasileiro é tratado assim... Você já tentou entrar com uma fruta na Austrália? Não. Agora que eu me toquei. Você nunca foi pra Austrália. Nunca fui pra Austrália, mas fala que a polícia... Como é? Polícia Federal. A barreira sanitária na Austrália é muito rigorosa. Também quem mais precisa entrar lá? Todos os bichos letais do mundo estão lá? Enfim, então se o cidadão brasileiro é tratado da maneira X pela Austrália, o cidadão australiano vai ser tratado pela mesma maneira pelo Brasil. A segunda maneira de ver isso é uma perspectiva, melhor dizendo, que é a perspectiva da economia. Que é, se são países mais ricos, se são países que têm muitos investimentos, por exemplo, seria justificável um país mais pobre fazer concessões unilaterais na esperança de que isso aumente o turismo, aumente o intercâmbio comercial, aumente os investimentos. Tá? Eu, Felipe Nobre Figueiredo, tá? Comentarista do Xadrez Herbal, eu defendo a primeira perspectiva. Por quê? Porque qualquer concessão que se faça de maneira unilateral é algo que você abre mão de negociar depois. Não é uma questão de orgulho nacional, alguma questão de birra. É uma questão de... Se você faz alguma concessão unilateral numa mesa de negociação, você perde uma potencial ficha de negociação, você perde algo que pode ser negociado. Então, é basicamente isso. Eu, particularmente, sou contra concessões unilaterais, salvo casos específicos, enfim. O fato é, existem essas duas visões, e essas duas perspectivas têm tanto seus pontos positivos quanto seus pontos negativos. Tá? Nesse caso, não existe uma visão que é só uma visão certa. E o Brasil, durante o governo Bolsonaro, adotou a visão mais econômica, de facilitar turismo, facilitar possível entrada de investimentos, uma visão mais econômica, influenciada especialmente pela influência, com perdão da redundância, do então ministro Paulo Guedes no governo. Agora, o governo brasileiro disse que vai cancelar essa política. Eu, particularmente, a única lamentação que eu tenho é que foi uma oportunidade perdida da gente ter uma avaliação desse impacto, por causa da pandemia. Aí entra algo que eu acho importante frisar aqui. Infelizmente, para os defensores de qualquer uma dessas políticas, não é possível fazer uma análise intelectualmente honesta do impacto dessa medida, porque teve a pandemia. Então, por exemplo, a coluna Painel, na Folha de São Paulo, assinada pela Juliana Braga, tá, traz os dados dizendo que em 2018 tá, entraram 391 mil cidadãos dos Estados Unidos no Brasil. Em 2019, esse número cresceu 12% para 439 mil. Em 2022, esse número diminuiu para 355 mil, ou seja, abaixo do nível pré-pandemia. Então alguém pode virar e falar assim, poxa, então teve um aumento, mas a gente tem um ano só como avaliação. Não dá para você fazer uma política pública a partir de um ano de dado. Ao mesmo tempo, entre os cidadãos japoneses, nós tivemos um decréscimo. Então alguém pode falar, entrou mais cidadão dos Estados Unidos, mas entrou menos japonês, então tem um impacto positivo, tem um impacto negativo. O fato é, a gente não tem como fazer uma avaliação, uma política pública com um ano de dado. Querendo ou não, discordando ou não, gostando ou não, a medida que foi adotada pelo governo Bolsonaro poderia ter permitido a gente ter 4 anos de dados para saber o impacto dessa medida, mas a gente não vai saber por causa da pandemia. Então, o governo brasileiro retomar essa necessidade de vistos é algo que está dentro de uma política, é algo que pode ser criticado, pode ser elogiado, porém, infelizmente, não tem uma resposta objetiva, especialmente também por conta da questão da pandemia. Enfim, eu acho que isso é o mais interessante de ter em mente sobre esse tema. E, Felipe, só uma questão correlata, né? Tratando de 2 vizinhos nossos, né? Porque o Lacagepou deu uma declaração
recente, falando que sobre os argentinos que imigram para o Uruguai. E ele disse que faz 40 anos que o Uruguai se mantém estável e por isso gera essa confiança. Né? Só que quando a gente fala de imigração, ainda mais do Uruguai, que é um país conhecido por ser uma etapa até cultural, principalmente do montevideano, que você cresce, se forma e migra, porque o Uruguai não tem oportunidades para o tanto de pessoas formadas no país. São 18,3% da população de uruguaios emigrados, A gente já destacou em outras oportunidades que durante o primeiro governo Tabaré Vázquez foi criado o Departamento 20, que seria os uruguaios que vivem no estrangeiro. Em comparação com a Argentina, são 2,2%, enquanto que o Uruguai é o 9º destino de imigração para argentinos e a Argentina é o primeiro para uruguaios. Então, o Lacagepou pagou com a língua. E a gente vai falar um pouquinho mais do Uruguai, mas antes a gente vai passar pelo Paraguai. Relações Brasil-Paraguai, para ser mais preciso. Primeiro, recomendar a entrevista com o candidato presidencial de esquerda, Efraim Alegre, que está em segundo nas pesquisas, tá? No programa passado eu falei que ele estava em primeiro, ele está em segundo, peço desculpas pelo equívoco. Mas a Silvia Colombo entrevistou ele para a Folha de São Paulo e a gente destaca a chamada da entrevista, que é: apoio do Paraguai a Taiwan precisa ser reavaliado. Lembrando que o Paraguai é literalmente o maior país que reconhece Taiwan, ainda reconhece Taiwan como a China legítima. Então, essa é uma possível pauta das eleições paraguaias, que nós teremos daqui a alguns meses. E o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, visitou Assunção essa semana. E aí eu queria destacar duas coisas. Primeiro, que o Brasil, como país integrante do G20, e que vai presidir o G20 em 2024, depois da Índia, o Brasil convidou Paraguai e Uruguai para participarem dos trabalhos do G20. Lembrando, todo país que preside o G20 convida países para participarem, muitas vezes países do seu entorno regional, parceiros importantes, e a Argentina, já integrante do G20, então convidou Uruguai, já anunciou pelo menos o convite ao Uruguai e Paraguai, até por serem parceiros do Mercosul. Em Assunção, ele se encontrou com diversos ministros do Paraguai, se encontrou com o presidente Mário Abdo Benítez, do Paraguai. E, olha só, caro ouvinte, ele se encontrou com o Efraim Alegre, o candidato da Concertação Nacional de Esquerda, e com o Santiago Penha, o candidato do Partido Colorado de direita. Tá? Ou seja, ele não se encontrou apenas com representantes empossados do governo, mas também com os dois principais candidatos presidenciais. Porque, como a gente já mencionou aqui no Xadrez Herbal várias vezes, esse ano acaba o Tratado de Itaipu. E Brasil e Paraguai vão ter que renegociar o acordo sobre Itaipu. Vai ser uma renegociação difícil, que já começou há alguns anos, porque Brasil e Paraguai têm interesses diversos. A gente já mencionou um pouco aqui esse assunto. Então, assim, o Paraguai, o Paraguai é um país, o país da muamba, é o país tem nada lá pra fazer, é um país que não interessa nada, é um país que, o que tem no Paraguai? Tem o Cerro Porteño só, alguma coisa assim, tal. Não. Paraguai é um país importantíssimo para o Brasil, por conta especialmente de Itaipu, que é da onde vem mais de 10% da energia elétrica do Brasil, que é uma das maiores economias do mundo. Tá? Óbvio, o Brasil não vai ficar sem Itaipu, mas assim, sem Itaipu não tem economia no Brasil direito. Tá? Então vai ser algo muito importante. Eu achei interessantíssimo o fato do Mauro Vieira ter se encontrado com os dois candidatos presidenciais, tá? Porque certamente falaram sobre o acordo de Itaipu. Inclusive o Cerro Porteño enfrentou hoje o Fortaleza, não foi? Ganhou do Fortaleza em pleno Castelão. Infelizmente, mas eu ainda amo o Vojvoda. E o Mauro Vieira também se encontrou essa semana
com o ministro de Relações Exteriores do Uruguai, o Francisco Bustilho, e os ministros de Economia e Finanças, Transporte e Obras Públicas, tá? Eles que vieram ao Brasil, no caso. Né? Por que, né, essa delegação de alto nível do Uruguai? Porque, vamos lembrar, recentemente tivemos a cúpula, né, do Mercosul. O Uruguai deseja assinar um acordo de livre comércio com a República Popular da China. Os outros países do Mercosul são contra esse acordo, porque o Mercosul que precisa negociar em bloco. O Brasil, sendo a maior economia do Mercosul, né, precisa, entre aspas, convencer o Uruguai a não fazer esse acordo e falar, e maneiras que o Brasil possa compensar isso. Então, não faz acordo com a China, vocês estão pensando em fazer, sei lá, reformar o aeroporto de Montevidéu, né? Então uma empresa brasileira pode fazer isso, financiado pelo BNDES, por exemplo, esse tipo de arranjo, né? Então desenvolveram, conversaram sobre comércio, infraestrutura e também sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Só que na linha fina, né, da nota do governo uruguaio não cita nada em relação à China, né? Fala em relação principalmente à infraestrutura, né? No caso, uma nova ponte entre os dois países, a reparação de uma já existente que está sobre o rio Jaguarão, a hidrovia ligando as lagoas de Merim e dos Patos e o caráter binacional do Aeroporto Internacional de Rivera. É um bairrista. E você começou a sua fala falando em ponte, é uma ponte literal no caso, né? Sim, não é uma ponte entre Brasil e Uruguai, no figurado. E falando em acordo Mercosul-União Europeia, essa semana o parlamento neerlandês votou uma condenação, uma moção simbólica, no caso, contra o acordo Mercosul-União Europeia, pressionados especialmente pelo lobby agrícola, pelo lobby fazendeiro dos Países Baixos, que é muito forte, né? A atividade agrícola e pecuária é muito forte nos Países Baixos, e dizendo que o acordo seria uma concorrência desleal com os produtores dos Países Baixos e que também seria extremamente ruim para o meio ambiente. Eu digo que foi algo simbólico, por quê? Porque quem decide esse tipo de coisa é o executivo. Mas Felipe, é um país parlamentarista, tem que aprovar depois. Perfeito, tem que aprovar depois. Agora, nesse momento, não tem como o parlamento neerlandês impedir uma negociação, impedir um acordo, algo do tipo. Tá? Aí a gente vai sair do Brasil e das suas relações, vamos começar nosso giro pela América Latina, meu caro Matias. Começando pela nossa vizinha Argentina, no Mercosul, onde, primeiro, o gabinete da presidência da Argentina afirmou que vai enviar forças federais para a cidade de Rosário, né, devido à violência ligada ao narcotráfico na cidade. 2 episódios acabaram chamando bastante atenção. Primeiro foi a morte de um menino de 11 anos de idade no último final de semana. E a segunda foi um ataque contra um supermercado que é de propriedade dos sogros de um tal de Lionel Messi, né? Então, agora, o número de forças de segurança federais em Rosário vai ser elevado para 1.400. Lembrando que Rosário tem sofrido já há bastante tempo com uma organização criminosa conhecida como Los Monos, que inclusive tem relações com... Os macacos? Os macacos têm relação com as 2 barra bravas dos principais clubes de Rosário, né, o Central e o News Old Boys. E isso acontece num contexto de que se discute, né, a volta justamente do Lionel Messi à sua cidade natal para jogar pelo clube da sua infância, que é o News. E também em relação à Argentina, meu caro Matias, é uma notícia também bastante preocupante, não só para a Argentina, mas de certo modo para o mundo inteiro. O governo argentino e um think tank justamente de Rosário afirmaram que o país está passando pela sua pior seca dos últimos 60 anos e por isso, para a previsão, tá, da colheita de milho, soja
e trigo da Argentina foi diminuída em cerca de 50 milhões de toneladas, o que representaria cerca de 14 bilhões de dólares. Tá? Lembrando que o trigo é um produto tradicionalmente importantíssimo na balança comercial argentina. Nas últimas décadas, a soja também se tornou um produto importantíssimo para a exportação argentina. Além disso, o trigo e o milho têm um papel importante na alimentação dos argentinos, né? No consumo interno do país. Então, segundo o governo argentino, repito, é a pior seca dos últimos 60 anos e que compromete a colheita desses 3 produtos, consequentemente, compromete até 14 bilhões de dólares em exportações. Eu não sei se chega a comprometer o abastecimento interno, mas é certamente algo preocupante, lembrando que a Argentina passa por eleições em outubro. Da nossa vizinha Argentina, a gente cruza o Ladeirão, também conhecido como Andes, e vamos para o Chile, meu caro Matias, com 3 notícias. A primeira delas é que na última segunda-feira, dia 6, começaram formalmente os trabalhos para a redação de uma nova Constituição. Tá? Vamos recapitular brevemente o que aconteceu. Né? Nós tivemos o estalido social em 2019, a série de protestos no Chile. A Constituição chilena já era questionada há muito tempo pelo fato de ser uma Constituição que não foi aprovada pelo voto popular, uma Constituição que foi imposta pelo governo Pinochet em 1980 com um referendo fajuto. Antes disso, nós tivemos a aprovação via referendo de uma nova Constituição, a aprovação da necessidade de uma nova Constituição. Eleição da Assembleia Constituinte, formularam um projeto de Constituição e o projeto de Constituição foi rejeitado em novo referendo recentemente, em setembro de 22. Porém, a interpretação jurídica foi de que, no primeiro referendo, a população disse que é necessário ter uma nova Constituição. Né? Ou seja, o primeiro referendo aprova uma nova Constituição, mesmo que aquele modelo de 22 não tenha sido aprovado. E esse entendimento jurídico foi apoiado pelos principais partidos do país. Então agora nós temos o reinício desse projeto com a criação de um PAC, de um comitê de redação da Constituição, formado por 24 pessoas, 12 homens e 12 mulheres, indicados pelos partidos do Congresso Nacional Chileno, tanto no Senado quanto na Câmara, tá? E aí eles vão redigir um anteprojeto que será, então, base da Constituição, que vai ser elaborada por um Conselho Constitucional que vai ser eleito daqui a alguns meses, formado por 50 pessoas, tá? E aí, em novembro, nós teremos o novo projeto de Constituição, que será submetido a um novo voto em dezembro, tá? Então, esse vai ser o novo processo chileno. Também no Chile, tá? O governo Boric sofreu uma forte derrota no Congresso, já que a Câmara de Deputados do Chile rejeitou ontem, quarta-feira, dia 8, a proposta de reforma tributária do governo Gabriel Boric. Tá? A ideia era aumentar impostos num sistema de tributação progressivo, ou seja, aumentar impostos de quem tem mais recursos e maiores impostos sobre grandes patrimônios e heranças, para, com esse dinheiro, financiar a expansão da cobertura de saúde primária no país. Tá? A ideia do governo chileno era arrecadar cerca de 12 bilhões de dólares nos próximos 4 anos. 12 bilhões de dólares, alguém pode pensar, pois, é um troco de pinga para o Jeff Bezos, para Elon Musk. Mas isso é mais ou menos 4% do PIB do país. Tá? E o projeto foi, repito, rejeitado na Câmara dos Deputados em mais uma derrota do governo Gabriel Boric, que vai fazer um ano agora. E foi uma eleição bastante apertada, né? Foram 71 votos a favor, 73 contra e 3 abstenções. E o deputado da União Democrática Independente, que é uma das principais legendas de direita do país, o Guilherme Ramírez, disse que a oposição votará a favor de projetos bons, mas não votará a favor do que faz dano à classe média e ao país, enquanto que o mandatário chileno disse que existe um setor que tenta fazer com que as coisas não mudem, deixar as coisas tal qual e como estão.
E parece que não aprendemos as lições do passado. Às vezes, o objetivo de alguns é golpear o governo e impedir as mudanças. E também em Santiago, ontem, quarta-feira, 2 pessoas morreram no aeroporto internacional de Santiago durante uma tentativa do roubo de um carro forte no terminal de cargas. Tá? Uma das pessoas que morreram era um dos guardas, um dos seguranças do aeroporto. Inclusive, 4 veículos foram incendiados, tá? Utilizando uniformes semelhantes ao do aeroporto. Tá? Uniformes semelhantes aos dos funcionários do aeroporto. Tá? Do Chile, meu caro Matias, nós vamos para o Peru com 2 notícias. A primeira delas é que na segunda-feira, 6 soldados peruanos morreram afogados perto da fronteira com a Bolívia, tá? No distrito de Juli, na província de Chucuito. Eles estavam fugindo de manifestantes contra o governo da Dina Boluarte. Eles tentaram cruzar um rio, tá? Sendo atacados por um grupo formado por centenas de pessoas. A correnteza levou boa parte desses militares e 6 deles, infelizmente, morreram afogados. A outra notícia foi que a Dina Boluarte, na terça-feira, teve que comparecer à sede da Procuradoria Nacional para prestar depoimento na investigação das responsabilidades dela e de seu governo pela morte de 63 pessoas durante as manifestações desde dezembro de 2022. E temos um sobre la hora. Já que o juiz Juan Carlos Checley ditou, né, que a pena contra o Pedro Castilho de prisão preventiva aumente de 18 para 36 meses, na acusação de que ele liderou uma organização criminosa na tentativa de golpe no final do ano passado, né? E o mesmo juiz também ditou a prisão preventiva contra o ex-ministro de Transportes e Comunicações, Juan Silva, que se encontra foragido da justiça desde o ano passado. A gente já repercutiu aqui as diversas discussões que tem no Peru sobre, por exemplo, adiantar as eleições, né? Antecipar as eleições. Mas essa semana agora a gente consegue cravar que o governo de Dina Boluarte vai cair. Porque a Dina Boluarte laureou com a mais alta comenda, né, do Estado peruano o Mário Vargas Llosa no Palácio, né, presidencial. E claro, assim... Mufa! Um país que tem um vencedor do Nobel tem que, obviamente, tem que condecorá-lo, tem que reconhecê-lo, isso é importante. Agora, durante a cerimônia, ele fez uma firme defesa do governo Dina Boluarte. E a gente sabe que o Vargas Llosa é o maior dedo podre da América do Sul. Né? Ele errou nas 2 últimas eleições peruanas, salvo engano. Ele, na eleição brasileira, disse que apoiava o Bolsonaro em relação ao Lula. Nas 3, porque ele apoiou a Keiko em 2011. Ele apoiou a Keiko... eu acho que contra o Kuczynski ele apoiou o Kuczynski. É verdade. Agora eu tô na dúvida. Eu tô na dúvida, mas eu acho que ele apoia a Kuczynski. Porque as famílias ainda estavam tretadas, né? Mas ele apoiou o Macri contra o Fernandes, né? Então, assim, o Vargas Llosa, né? Então, assim... Tudo bem, como eu disse, tem que laurear o vencedor do Nobel. Agora, no momento que ele abriu a boca para defender o governo de Dina Boluarte, o governo dela vai cair. Falando mais sério agora do Peru, nós vamos para o Equador, meu caro Matias, né? Porque o Ministério Público do Equador solicitou a prisão domiciliar do ex-presidente Lenín Moreno, né? Vamos lembrar, o Lenín Moreno, que era vice do Rafael Correa, foi eleito presidente com apoio da esquerda. Durante o seu governo, ele abandonou a sua base de apoio. Ele ficou sem base de apoio nenhuma. Por quê? Porque a esquerda via ele como um traidor e a direita via ele com desconfiança por ser o cara que era aliado do Rafael Correa. Ele terminou seu mandato com um dos menores índices de aprovação da história do Equador e ele e outras 36 pessoas, incluindo familiares dele, são acusados de corrupção
por terem aceitado subornos que somados girariam na casa dos 75 milhões de dólares de uma empresa chinesa em troca do contrato de construção da maior hidrelétrica do Equador. Tá? No caso, a hidrelétrica Coca-Cola Sinclair, que foi construída pela Sinohydro. Tá? A construção custou pouco mais de 2 bilhões de dólares ao Equador e a Procuradoria-Geral do Equador pediu a prisão preventiva de todos os investigados, tá? Sendo que no caso das pessoas com mais de 65 anos de idade foi solicitada a prisão domiciliar. Lembrando que o Lenin Moreno, além de ter mais de 65 anos de idade, é cadeirante, né? Ele foi a primeira pessoa na história eleita como cadeirante conhecido de forma aberta. Na época que ele foi eleito, a gente até contou aqui essa história, né? Porque o Franklin Delano Roosevelt, ele era cadeirante, mas as pessoas não sabiam, né? Isso era omitido das pessoas, porque ele sofria com sequelas da poliomielite, né? Ele conseguia ficar em pé, apoiado em alguma coisa e tal. E numa era sem televisão, né? A campanha era realizada no rádio, principalmente. Rádio, fotos de jornal. Então, no palanque ele conseguia ficar mais ou menos de pé. E aí a gente destacou isso na época, né? Reparem, agora que vocês sabem essa informação, reparem como em todas as fotos do FDR... É que nem o Sexto Sentido. Depois que você assistiu, rever as cenas pra ver o Bruce Willis. Então, agora que vocês têm essa informação, reparem que a maioria das imagens do FDR, ele ou está apoiado em alguma coisa ou em alguém, ou sentado. Né? Aquelas fotos que a gente vê da conferência de Teherã, conferência de Alta, em que ele está sentado com Churchill, com Stalin, era por isso, era entre aspas uma cortesia dos outros líderes a ele. Na conferência do Atlântico, entre ele e o Churchill, tem a foto que eles estão de pé conversando, mas ele está apoiado ali, agora não me lembro o nome técnico, né? Mas ele está apoiado na murada do navio, tá? Então o Lenin Moreno é a primeira pessoa da história que foi eleito com eleitorado sabendo que ele era um cadeirante. E agora teve essa solicitação de prisão dele, né? E a defesa dele afirmou que ele vai pedir asilo político, né, no Paraguai, que é onde ele está residindo. Tá? Ele não está no Equador, ele está no Paraguai, e ele disse que vai solicitar asilo político ao governo paraguaio. Ele que está no Paraguai, inclusive, como comissário da OEA para questões de pessoas com deficiência. Então, ele fez essa declaração. Do Equador, meu caro Matias, nós vamos para a Colômbia, tá? Com 3 notícias. Primeira delas é que... A terceira você vai se surpreender. A primeira delas é que aquelas pessoas que foram tomadas como reféns na semana passada, durante os protestos contra a Emerald Energy, né, foram todos libertados no último final de semana, depois de uma negociação entre o governo Gustavo Petro e... os manifestantes, né? Lembrando que a maioria dos reféns, inclusive, eram policiais, né? Na região de Caquetá. Outra notícia é que a Procuradoria-Geral da Colômbia anunciou que está investigando o irmão e um dos filhos do Gustavo Petro, tá? O presidente da República, por possivelmente terem recebido dinheiro de empresários durante a campanha presidencial em troca de promessa de favores, ou seja, tráfico de influência, né? Então, o irmão e um dos filhos do Gustavo Petro teriam... Você empresário aí, né? Eu sou irmão do presidente, né? Se você quiser uma reunião com o meu irmão, tal, eu posso descolar aí pra você. Famoso tráfico de influência. Exatamente. Se você me pagar aqui uma graninha e tudo mais, a denúncia, né? Começou com a Dey Vasquez, que é a ex-esposa do Nicolás Petro, que é um dos filhos do Gustavo Petro. Tá? A famosa Nora. Isso, ex-Nora, no ex-Nora. caso, né? Segundo ela, na mesma entrevista na revista Semana, né, que é como se fosse a Veja da Colômbia, né? Interpretem isso como quiser.
o ex-marido dela, né, arrecadou milhares de dólares que usou em gastos pessoais e o Gustavo Petro não sabia, tá? Segundo ela mesma. E o irmão dele que é investigado é o Juan Fernando, tá? E no caso do Juan Fernando, ele também teria tido encontros com narcotraficantes, tá? Para, enfim, corrupção, de receber uma grana, tráfico de influência, né? Enfim, não estamos aqui acusando ninguém, não processe a gente, tá? E aí o Gustavo Petro, via o seu perfil, né, oficial nas redes sociais, publicou um comunicado à la opinião pública, tá? Dizendo que a única pessoa que tem autoridade pelo governo para ter contato com pessoas em busca da paz, ou seja, no caso em relação aos traficantes, né, é o Alto Comissariado para a Paz, o Danilo Rueda, que ele não tem nenhum envolvimento, né, sobre as informações que se rumoram sobre mi hermano e mi hijo maior, tá? E ele pediu à Fiscalia Geral de la Nación, né, que é a Procuradora-Geral, para dar seguimento a todas as investigações necessárias e determinar possíveis responsabilidades. E a terceira notícia, que como o Matias disse, você vai surpreender, né? México e Índia vão receber cerca de 75 hipopótamos da Colômbia. Tá? Você ouviu direito, e é uma história que, assim, ou as pessoas adoram ou elas não conhecem, porque é impossível ficar indiferente a essa história, né? Mas para quem não sabe, né, teve um cara que viveu na Colômbia chamado Pablo Escobar, que foi um dos maiores narcotraficantes da história, e ele era um dos homens mais ricos do mundo na época. Isso muitas vezes é pouco falado. Ele era um dos homens mais ricos do mundo. Porque ele tinha tanto dinheiro guardado que os ratos comiam. Dinheiro em espécie. Isso. Porque nos anos 1980, se tinha uma coisa que os Estados Unidos gostava, era de cocaína. E aí o Pablo Escobar falou, vou suprir essa demanda. Segue gostando, mas nos anos 80... nos anos 80 era demais. Né? E o Pablo Escobar, ele foi lá e falou, vou suprir essa demanda. Aqui, ó, era um empreendedor. Exatamente, oferta e demanda. Ele leu o Mankio lá, entendeu? Teoria econômica. E, como eu disse, ele era um dos homens mais ricos do mundo. E quando você é muito, muito, muito rico, você pode ser excêntrico, né? Se você é excêntrico sem ser rico, você é só esquisito, né? Aí quando você é rico, você vira excêntrico. E ele contrabandeou hipopótamos para o seu zoológico particular, basicamente. Depois... Lá na Hacienda Nápoles. E depois que ele morreu, né, os hipopótamos foram simplesmente soltos na natureza. Ele contrabandeou 4 hipopótamos. 4. Daí vem a escala que exatamente. vai tomar. Porque assim, é uma região que é uma savana de clima quente, com pântanos, brejos e alimento disponível. Ou seja, é o habitat ideal para o hipopótamo. Sim. Então esses 4 que você mencionou... E o hipopótamo pode parecer um bicho fofinho, enfim, só que ele é um predador do cacete. Isso. Inclusive, uma das maiores causas de morte na África é ataque de hipopótamo. De seres humanos. De seres humanos, Então esses 4 hipopótamos bonitinhos que o Escobar trouxe, hoje são 150, gente. Tá? E aí a Colômbia sofre com esse problema, porque é o que o Matias mencionou. Ele é um animal que é um animal estrangeiro do habitat local, é um animal que é uma espécie invasora, né? Ele, enfim, é um predador e tal, e cada um deles tem 2 toneladas, né? Então, assim, não é nenhum animal que você pode falar, show, sai daqui. Não, é um bicho que tem 2 toneladas. E aí, Índia e México aceitaram receber parte desses animais, tá? Custeadas, inclusive, pela Associação de Zoológicos, Criadores e Aquários do México. Tá? 10 deles vão ser levados para um santuário no norte do México e outros 60 para um santuário na Índia. Tá? Então, como eu disse, é uma notícia que ou o nosso ouvinte adorava ou ele não conhecia. A partir desse momento ele vai adorar. Da Colômbia, nós vamos para Guatemala, onde, infelizmente,
106 crianças e adolescentes chegaram ao país, deportados da fronteira dos Estados Unidos com o México, depois que eles foram encontrados no baú de um caminhão e sem um maior de idade responsável. Eles estavam viajando sozinhos. E eles foram deportados para a Guatemala, né? Em mais uma, né, daquelas coisas que o governo Biden dizia que ia fazer muito diferente do governo Trump e não está fazendo. Falando em fronteira México e Estados Unidos, meu caro Matias, né, nós tivemos um episódio bastante trágico e surreal. Assim, se não tivesse tido uma morte violenta, era caso para virar um filme de comédia. Mas como teve mortes violentas, né, ele virou um episódio trágico, não apenas surreal. Porque o que aconteceu? 4 cidadãos dos Estados Unidos, 3 homens e uma mulher, do estado da Carolina do Sul, tá? Eles viajaram até o México para realizarem cirurgias plásticas bem mais baratas, tá? E aí no dia 3 de março, eles foram raptados em Matamoros, né, que é uma das cidades... fronteiriça ali. Fronteiriça, bastante violenta. Né? Eles foram sequestrados por integrantes de um cartel de drogas. Tem gente que diz que eles foram sequestrados porque os caras viram os cidadãos dos Estados Unidos ali e falaram, putz, eles devem ser ricos, vamos sequestrar eles e pedir um resgate. Tem gente dizendo que o cartel confundiu eles com traficantes, né, que faziam transporte de drogas pela fronteira e que estariam em dívida, enfim, alguma coisa assim. O fato é, eles foram sequestrados, né, pelo cartel. Durante um sequestro, um cidadão mexicano, uma cidadã mexicana, morreu por uma bala perdida. Depois, nós tivemos diversas tentativas de resgate. Eles foram sequestrados, repito, no dia 13. Eles finalmente foram resgatados no dia 7, tá, de março, sendo que 2 dos homens foram mortos, tá? Apenas um homem e a mulher foram encontrados com vida, tá? E aí, no dia 8 de março, 5 homens foram abandonados em Matamoros, amarrados, com um bilhete, tá, do cartel do Golfo, dizendo que eles foram responsáveis pelo sequestro e pedindo desculpas aos familiares das vítimas e à população da cidade de Matamoros. Tá? Então, assim, basicamente, o cartel do Golfo entregou os responsáveis, tá? Que seriam ligados a um cartel menor, alguma coisa do tipo, tá? Um grupo menor. Então, uma história tão surreal quanto trágica e que terminou com 3 pessoas mortas, né? E, por conta da repercussão desse caso, né, nos Estados Unidos, diversos republicanos, né, começaram a falar, né, da necessidade do uso de força militar dos Estados Unidos contra cartéis no México. O republicano Dan Crenshaw, do Texas, chegou a dizer que os Estados Unidos deveriam usar drones para realizar ataques contra os cartéis no México. E aí, o López Obrador, presidente mexicano, obviamente disse que isso violaria a soberania mexicana, que seria uma intervenção, né, estrangeira no território mexicano e algo irresponsável, e que o México não recebe ordens de ninguém. Tá? Lembrando que, assim, com todo respeito, se o governo dos Estados Unidos quiser usar drones contra os cartéis no México, o México vai protestar com razão e tal, mas o México não vai poder fazer nada, porque o México não tem força aérea de combate. Tá? As Forças Armadas Mexicanas, elas se reduzem basicamente a militares que são usados na guerra contra as drogas e navios submarinos que protegem as plataformas da Pemex. Militares que atuam na guerra contra as drogas das duas frentes. Isso, exatamente, dos dois lados. Depende da hora do dia. Para quem acha que a gente está sendo injusto, alguma coisa assim, né? O cartel mais letal de todos, o Grupo Zeta, né?
Zeta era porque eles eram como se fossem os Navy SEALs do México. Eles eram tipo o suprassumo das forças especiais mexicanas e falaram, olha, por que a gente não ganha mais dinheiro? Né? Então, assim, o componente mais ativo das Forças Armadas Mexicanas são os navios e submarinos que protegem as plataformas da Pemex. No ar, a Força Aérea Mexicana é dotada basicamente de helicópteros de transporte para ajudar operações de salvamento, esse tipo de coisa. Né? Eu falo isso com todo respeito, mas a verdade é essa. Se os Estados Unidos quiser usar drones contra o México não vai conseguir fazer nada. Porque quando você fala com todo respeito, você vai faltar com respeito em seguida. Exatamente, você está liberado a ofender.